Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver componentes 555, apresentando o velho conhecido. Hoje eu vou apresentar um velho conhecido de todos os técnicos eletrônicos, o 555, a máquina do tempo. Vamos lá? Esse é o 555, um circuito criado para ser um temporizador. Mas a mente criativa dos técnicos e engenheiros eletrônicos multiplicaram de forma assombrosa as aplicações desse componente fantástico. Aliás, esse é o título do livro do nosso mestre Newton Braga. Vale a pena ler. Mas como funciona esse circuito? Por que ele é tão usado? Para responder essa pergunta, vamos olhar dentro do 555. Esse é o diagrama em bloco mostrado no datasheet da Texas. Veja que interessante. Esse CI mistura componentes digitais com componentes analógicos. Por isso eu gosto de explicar o seu funcionamento. Já faço uma revisão dos conteúdos de eletrônica. Para tornar a explicação mais clara, vou referenciar os componentes. Os CIs, o 1 e o 2 são amplificadores operacionais. Note que os ampops não têm os sinais de mais e menos. Isso porque as entradas inversoras são assinaladas com as bolinhas. Essa forma de marcar as inversoras é muito comum nos diagramas digitais. O CI U4 é um CI digital, é uma inversora. A bolinha indica a inversão. Mas na inversora a bolinha não é na saída? O importante é ter a bolinha. Tanto faz na entrada ou na saída. O CI U3 é uma memória digital chamada flip-flop. Note que na saída do flip-flop tem uma bolinha e na entrada da inversora tem outra bolinha. Isso significa inverter o invertido. Então vou simplificar o diagrama, eliminando as bolinhas. Assim a explicação vai ficar bem mais simples. Vou manter somente a inversora que aciona o transistor QD, já que estou mudando mesmo. Vou colocar os sinais de mais e menos nos comparadores. Agora vou mostrar como funciona o flip-flop. Quando a entrada S de 7, que significa ligar, é acionada, a saída do flip-flop liga. Quando a entrada R de reset, que significa desligar, é acionada, a saída do flip-flop desliga. O pino R1 é um pino especial. É o pino de reset forçado. Quando esse pino recebe o nível 0, ele desliga a saída, independente dos pinos de set e reset. Notar que o nível para acionar o reset forçado é o 0. Essa entrada tem a bolinha. Toda entrada com a bolinha significa que é ativada com o nível 0. Essa função de desligar de forma forçada um flip-flop, que é uma memória digital, é chamada de clear, limpar a memória. É isso que acontece quando você limpa a lixeira do seu PC. Os CIs U1 e U2 são operacionais operando como comparadores. Não tem a ligação entre a saída e a entrada inversora. As resistências RA, RB e RC formam um divisor de tensão que irá gerar as tensões de referências para os comparadores. Vou chamar nesse tutorial de tensão de referência VR1 a tensão de referência do comparador U1 e VR2 a tensão de referência do comparador U2. Todas as resistências desse divisor de tensão têm o mesmo valor. Então, cada resistência tem uma queda de tensão igual a 1/3 da tensão de alimentação. Assim, a tensão de referência VR1 é igual a 2/3 de VCC em relação ao terra. Tem duas resistências até o terra. A tensão de referência VR2 é igual a 1/3 de VCC em relação ao terra. Tem uma resistência até o terra. O funcionamento do comparador é simples. Se a tensão na entrada 2, o pino do trigger, for menor do que a tensão de referência VR2, isso é, 1/3 de VCC, a saída do comparador liga, ligando o set do flip-flop que liga a saída. Essa sequência de eventos pode ser chamada de trigar a saída do 555. Se a tensão na entrada 6, o pino de threshold, for maior do que a tensão de referência VR1, isso é, 2/3 de VCC, a saída do comparador liga, ligando o reset do flip-flop que desliga a saída.
Essa sequência de eventos pode ser chamada de resetar a saída do 555. Agora falta explicar a existência desse transistor QD. Esse é o transistor de descarga. Quando a saída for zero, quando for resetada, então a porta inversora A4 inverte o sinal e liga o transistor QD. Para que serve esse transistor? Como um auxílio para os circuitos, normalmente para descarregar os capacitores dos temporizadores. Ao desligar a saída do 555, o pino de descarga é aterrado via transistor QD. O pino 5 é o pino da tensão de controle. Esse é um pino mágico do 555. Note que ele está ligado na tensão de referência do comparador 1. Então, ele altera as tensões de comparação. Você usa esse pino para alterar a tensão VR1. Quando esse pino é ligado a uma tensão externa, VR1 é igual à tensão de controle. E a tensão de referência VR2 fica polarizada com a metade da tensão de controle. E quando devo usar esse pino? Nos circuitos geradores de PWM ou PPM, Pulse Position Modulation. Então, é um pino realmente mágico. Mais detalhes ao longo dessa série de tutoriais. Será que é possível controlar o brilho de uma lâmpada ou a velocidade de um motor de corrente contínua usando esse pino? Veremos em breve. O pino 4 é o pino de reset forçado. Se esse pino for aterrado, o 555 para de funcionar e a saída é desligada. Então, normalmente esse pino é ligado direto no VCC, liberando o 555. Mas nem sempre. Tem circuito que usa esse pino para desligar a saída. E para finalizar, vou falar sobre a alimentação. Os pinos de alimentação são o pino 8, mais VCC, e pino 1, o terra. A tensão de alimentação pode variar de 4 volts a 18 volts e a máxima corrente de saída prática é 200 mA. Uma corrente excelente dá para acionar muitos LEDs, relés, até motores. Por isso o 555 é tão popular. Você viu nesse tutorial o que o 555 tem. Tem comparador, tem flip-flop, transistor de descarga, pino de controle para gerar o PWM e muito mais, pino de reset e uma corrente de 200 mA. Pode acionar meio mundo. Nos próximos tutoriais você verá muitas aplicações com o 555. Afinal, esse CI é conhecido como a máquina do tempo. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!